amigos da TV Humana, sou a Nízia Ontem, dos Limites da Eternidade, e nós agora estamos vendo a voz dos profetas que ecoaram em toda a nação de Israel, que chegaram até outros países ali circunvizinhos e que todos tinham uma mensagem, e sempre essa mensagem era de, vamos dizer assim, era de um aviso, um alerta, porque havia muita coisa em jogo. Então, quando nós olhamos ou folheamos o Antigo Testamento com uma visão unicamente focada na religiosidade, então nós deixamos passar importantes processos geopolíticos que aconteciam naquela época. Então, eu já falei de vários profetas. Esses profetas que eu falei são os profetas menores, não porque eles não têm tanto valor, é que os livros são mais curtos, mais enxutos, mas tem os profetas maiores. Por exemplo, agora eu vou falar do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele escreveu um livro de 66 capítulos, e cada capítulo tinha assim eram bem detalhados, com vários versículos. Então é um livro mais complexo, assim como os outros que eu também falarei, mas hoje, excepcionalmente, vou me ater no contexto histórico daquilo que estava vivendo Israel no tempo de Isaías. Isaías, ele exerceu o ministério no reino de Judá, então ele era do reino do sul, e ele foi é o segundo profeta que foi mencionado, que era casado, que tinha uma esposa, e com ela teve 2 filhos. Esses 2 filhos tinham nomes bem significativos para tudo aquilo que ia acontecer, e também no tocante ao significado que ia levar o nome de cada um dos filhos em relação a todo Israel, ou povo de Israel, ou que sobrasse dele. Então, ele foi entre 765 a 681. E ele teve vários reis onde ele exerceu a profecia. Esses reis, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, passaram por momentos muito complicados, cada um dentro daquilo que realizava dentro de Judá. Então ele faz essa profecia levantando toda a questão moral, a questão política e econômica daquele tempo. Ele nasceu em alguma cidade perto, de Jerusalém. Ele era de uma família nobre, e suas profecias começaram então no reinado de Uzias, que morreu por volta do ano 740 antes da Era Comum. E esse rei, ele foi um excelente rei, assim, na parte administrativa. Então ele trouxe grandes benefícios. Porém, teve lá os seus problemas com o Senhor de Israel. As profecias de Isaías, elas davam conta, acontecia assim, como se abrisse uma grande tela e ele visse aquilo que iria acontecer, e muitas vezes fica muito confuso, porque Isaías ele vai trazer um Senhor de Israel meio queixoso, triste, horas com raiva, horas condoído com a situação do povo, horas rancoroso também, e vociferando, maldições para esse povo. Então fica uma coisa assim muito, vamos dizer assim,
sabe, de altos e baixos, de um estado emocional, de um Deus nacional que estava ali, né, muitas vezes lamentando a sua própria situação diante da invasão e da evasão dos seus seguidores. É bom lembrar que quando eu falo do Senhor de Israel, eu estou falando que de um dos colonizadores que ficou como responsável por todo o planeta, chamado Enlil. E esse Deus, que era aqui na Terra, ele era Deus, ele era, tinha templo e tudo mais, isso tudo, né, documentado através da arqueologia. Então ele tinha assim uma expectativa de trazer para toda a humanidade da Terra um senso de justiça, de moral e ética, para que não houvesse guerra, para que não acontecessem as guerras, as disputas, para que realmente as coisas entrassem num equilíbrio, porque nós sabemos como é difícil, por exemplo, numa classe de 40 alunos, manter a ordem, manter a disciplina. Então agora imagine isso num nível global. É lógico que ele tinha todo o seu clã a seu dispor, e esse clã deveria então dar e dá ainda toda a sustentação para ele. Porém, o outro lado que se inquietou e que se revoltou contra as ordens que vieram de hierarquias mais elevadas, então começou, né, na figura de um indivíduo. Como eu já falei, na Bíblia é citado Merodach, e nos escritos sumérios é citado como Marduk, que é a mesma coisa. Merodach em hebraico e Marduk em sumério. Então a gente vai perceber que Isaías, ele vai trabalhar com essas duas, eu vou dizer assim, com esses dois clãs, e ele vai dizer então o que era necessário para que aquele povo, principalmente de Israel, saísse daquela dependência emocional que eles tinham caído, vamos dizer, numa armadilha desse potencial inimigo do governante do planeta Terra. Então, ele, como eu falei, ele via isso como uma tela muito aberta. Então, assim, a gente tem logo de cara, no primeiro capítulo do livro, ele ouve a voz do Senhor e ele fala que o Senhor estava dizendo para ele sobre a ingratidão do povo. Então ele diz assim, o Senhor: escutem, ó céus, prestem atenção, ó terra, pois o Senhor Deus falou, e ele disse: criei filhos e cuidei deles, mas eles se revoltaram contra mim. Na verdade, ele está queixando aí exatamente, né, desse retraimento e ao mesmo tempo, né, servindo aquele que seria seu inimigo. Então ele diz assim, o Senhor ainda diz: o boi conhece o dono e o jumento sabe onde o dono põe o alimento para ele, mas o meu povo não sabe nada. O povo de Israel não entende coisa nenhuma. Ou seja, tinham todo o capital, tinham todo a ancoragem para saber, e eles não sabiam. E era sobre isso, então, que o Senhor falava com Isaías. O livro é pungente, é extenso, por isso ele será desmembrado em algumas partes. E então, na verdade, né, o Senhor de Israel, ele sabia, né, como estava aquela nação tão equivocada em relação a todos os valores que deveriam ser implantados. Então eles estavam carregados, segundo o Senhor, de perversidade, de depravação, provenientes das sementes de malignos, ou seja,
desses que vinham, né, trazer aquelas, ou cooptar a atenção e principalmente a fidelidade sendo transferido do Senhor de Israel para esse outro Senhor, que vai, inclusive ele vai se intitular Senhor. Ele vai falar como ali naquela região, ele se intitulará o próprio Senhor. Por isso que o outro diz que ele é o Senhor de Israel e o outro diz que é apenas Baal. E esse Baal é o mesmo Marduk. E então esse, vamos dizer assim, adversário, ele fez com que o povo blasfemasse contra o verdadeiro Senhor, o governante planetário, que é Yahvé também. E eles retroagiram naquilo que deveriam cumprir, conforme o estabelecido naquele programa sobre a civilização da humanidade terrestre. Então eles estavam com a cabeça enferma e os corações enfraquecidos por terem optado por esse outro caminho. E aí ele vai falando, né? Ele vai citar, inclusive, uma coisa muito importante. Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, ouçam a lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. Como eu falei, né? Isaías, ele está aí por volta ele ficou bastante tempo profetizando, mas vamos lá dizer que ele tivesse ali em 765, 770, ou até menos 760, antes da nossa Era Comum. E ele já estava ali falando uma coisa que já tinha acontecido há muito tempo, que seria, então, as duas cidades destruídas muito tempo atrás de Sodoma e Gomorra. E por que será que ele faz essa alusão? Porque o próprio Senhor de Israel, Yahvé, ele vai falar o que ele está querendo dizer a respeito dessas duas cidades. Porque nós sabemos que Sodoma e Gomorra se corromperam completamente, eram corrompidas porque, além de serem invasores, eles começaram a se, vamos dizer assim, se fortalecer contra Yahvé, amando do Baal, Marduk. Então ele continua falando, né, que esses são os malignos, né, que fizeram os filhos do Senhor de Israel voltarem atrás e ficarem com a mente enferma. E lógico, se está com a mente enferma, o sentimento também muda, né? Porque uma coisa é consequência da outra. Porque, na verdade, esses de Sodoma e Gomorra, eles são pertencentes, né, ao grupo contrário, ou seja, ao clã contrário de Yahvé, né? E que trouxeram imensas perturbações, não apenas naquele tempo. Aquelas perturbações perduram até hoje, nos nossos dias. Então, Sodoma e Gomorra, como eu falei, foram destruídas 21 séculos exatamente atrás do nosso. Mas ainda assim, lógico que ficaram os seus dominadores, ficaram aquelas mentes que levaram adiante todo um programa perturbador. Um programa que, se nós formos mergulhar assim em todas as práticas, nós veremos que foi extremamente prejudicial e está sendo ainda para nós. E aí o profeta pelo Senhor vai avisar ao povo, né, que ele estava farto, porque embora eles adorassem o outro deus Baal, Marduk, eles continuavam com os rituais para o Senhor de Israel. Então o Senhor diz que estava cansado de tudo aquilo. Ele estava cansado de todos os sacrifícios de ovelhas, diz também que da gordura dos animais cevados. Animais cevados são aqueles que são criados
muito especificamente, eles não caminham, então eles têm uma carne extremamente macia. Então até disso ele estava cansado e ele também não se agradava mais do sangue dos bezerros que eram aspergidos também durante os rituais que eles praticavam. Mas isso não afetava o outro lado, né, o lado do adversário de Yahvé, porque ele falava, pode continuar fazendo, porque eu sei que vocês já estão dominados. Bom, então ele também diz, né, que estava, ele não queria mais aquelas tradições que não queriam mais dizer nada, aquelas tradições que eram apenas uma encenação. E ele estava cansado. Além de todos os sacrifícios, ele não suportava mais nem os incensos, as ofertas, porque na visão dele, tudo aquilo era abominável, tudo aquilo era uma coisa assim, mais grave ainda quando eles faziam aquilo, esses rituais, né? Então ele falou também que estava cansado das festas das luas novas. Toda lua nova, então, tinha uma festa onde toda a família tinha que se reunir para participarem ali desse ritual da lua nova, que na verdade era uma homenagem ao deus Lua, que era o Nanar, né, que era um dos filhos de Enlil. Então ele era o Brilhante, o nome dele era o Brilhante. Então ele estava cansado daquelas festas. Inclusive lá atrás, né, Davi, quando estava em conflito, em contenda com o rei Saul, que era o seu sogro, foi exatamente ali nessa passagem que está citado que todas as comemorações da lua nova, toda a família tinha que estar reunida, e naquele momento então Davi tinha fugido, porque na mente de Saul, né, ele tinha arquitetado naquela noite matar o genro. Então ele foge justamente nessa festa, e aí o rei pergunta, mas tá faltando alguém da família, tem que ser todo... Não, ele foi resolver um problema diplomático, familiar ali, e daqui a pouco ele está de volta. Mas na verdade ele havia sumido. Então essa festa, muito provável, ainda seja feita, realizada para o Senhor Yahvé. Aqui no Brasil nós não temos nenhum indício, né, de uma festividade dessa. E ele também estava falando que ele não suportava mais a guarda dos sábados, porque eles guardavam os sábados, mas não tinha nada a ver mais com o Senhor de Israel. Porque, na verdade, né, era apenas um mero ritual que eles faziam para desencargo de compromisso, que ainda, né, mais tarde Jesus vai combater isso, chamando toda tudo isso que é somente exterior. Ele vai combater os fariseus e os escribas. E então ele estava também cansado, né, das reuniões, das assembleias, que era falado o nome dele, mas somente, né, exteriormente. E por isso o Senhor disse que já não ouviria mais as súplicas desse povo, porque eles tinham as mãos cheias de sangue. E aí já começa o Senhor de Israel começa a mostrar que realmente eles sabiam o que eles estavam fazendo, porque existia assim uma diferença muito forte na parte socioeconômica. Então tinha os muitos ricos, os ricos e os paupérrimos. Então, inclusive, Isaías, a exemplo dos outros que também falaram, profetas que também falaram, combateram
as injustiças sociais, então ele vai ser muito mais contundente, e através das suas profecias. Como eu falei, ele teve 2 filhos, só para mostrar, né, um nome. O primeiro filho que Isaías teve com a esposa dele, que era sacerdotisa, só que não é mencionado o nome dela, se chamava Siar-Jasub, que significa um resto voltará. Ele estava falando um resto voltará, ele está dizendo que todos seriam exilados, porém um resto voltaria. E isso realmente aconteceu. Aconteceu no período do Império Medo-Persa, com o rei Ciro. E o outro filho se chamava, o caçula, Maer-Salal-Has-Bas, rápido despojo, presa segura. Então, ele está dizendo que Judá teria, então, um rápido despojo, né, e seria uma presa segura. Ou seja, era certo que seria também destruído, como realmente foi. E Isaías, ele tinha toda aquela... Ele se encaixava perfeitamente dentro da fidelidade do Deus de Israel, que era do clã de Enlil, e então ele tinha um acesso, uma acessibilidade nessas comunicações, porque ele vai, nos capítulos seguintes, ele vai nos trazer informações bem interessantes. Por exemplo, ele vai dizer que o Senhor, né, ele pairava em cima do Monte Sião, e era ali que o Senhor ficava, né? Bom, mas o Senhor, inclusive, ele começa a falar também sobre o que ele, embora estivesse extremamente desgostoso, contrariado com a atitude desse povo, se eles começassem ou se retornassem ao propósito que era desde o princípio, ele capitularia a sua decisão. Então ele passaria a ouvi-los, ele passaria novamente a ser o Senhor. Por isso que eu falei que em determinado momento ele quer abraçar novamente aquele povo, né, que infelizmente o traiu. Então, o Isaías, ele tinha, assim, como eu falei, dos profetas, ele tinha um grau, né, de conhecimento, ele era letrado, ele era culto, era politicamente privilegiado, era provavelmente descendente da realeza também. E ele viveu durante seus últimos 8 anos de vida sobre uma opressão muito grande de um rei chamado Manassés. Por isso que eu falei que esse caso específico do profeta Isaías, ele é bem longo, porque ele vai passar por vários momentos na história, onde vão acontecer, né, na geopolítica ali, muitas mudanças, e ele vai ser um testemunha, vamos dizer, uma testemunha ocular do que estava acontecendo, né? Então ele ficou idoso, né? E com 92 anos, segundo a tradição rabínica, ele foi martirizado. E aí, como eu estava falando, ele também traz o registro que essa casa do Senhor se firmava no cume do monte, que é o Monte Sião, e no futuro não mais haveria guerras. Então ele já começa a antever lá na frente, depois de todas vamos dizer assim, os acontecimentos ruins que aconteceria não só com Israel, mas com todo o entorno. Então ele diz que lá na frente não haveria mais nenhuma guerra, porque todos andariam na luz, nessa luz que esse Senhor, o Yahvé, tinha trazido. Porém, nesse dia, para muitos seria pavoroso, porque nesse dia então ele está falando do futuro,
que nós ainda não chegamos. Porque nesse dia ele disse que haveria um desespero tão grande do povo que muitos procurariam se esconder nas fendas das rochas e nas cavernas, porque ficariam com muito medo. Se nós analisarmos assim, né, num relance, nós sabemos que o pessoal, né, a população do Oriente Médio, eles até constroem casa em rochas, né? Mas hoje aqui no Ocidente, por exemplo, e talvez até em outros lugares que a gente não sabe, mas provavelmente na Europa, em muitos lugares da Ásia, já estão sendo construídos, já estão construídos bunkers ou edifícios mesmo subterrâneos. Nos Estados Unidos tem um que tem 20 andares, que é justamente para, se caso acontecer um grande colapso, aqueles que estão ali mais dentro de uma escala, né, da sociedade mais elevada, eles terão talvez tempo de se abrigar aí de algo destruidor. Então esse senhor, né, ele falou que Isaías previu a subjugação completa de Jerusalém e Judá pela Síria, e realmente foi. Senaqueribe, né? Depois ele falou também que a Babilônia esmagaria também justamente Israel, ou Judá, que sobrou, né? Judá e Jerusalém. Falou que depois do evento onde o povo teria muito medo, para aqueles que fossem fiéis, eles iriam para o Monte Sião ver a magnificência, né, a majestade, vamos dizer assim, a grande nuvem, e que essa nuvem seria, de dia, ela seria uma nuvem muito bonita, muito, né, magnífica, e à noite seria uma coluna de fogo flamejante, tal qual aconteceu quando Moisés estava transitando pelo deserto, que de dia aquela nuvem orientava e à noite a coluna de fogo, direcionando todo o caminho. E Isaías também escreveu a ordem cronológica dos reis, né, que desrespeitaram as leis instituídas por Yahvé, pelo Senhor Yahvé. E ele prediz como será o cenário político dali para frente. As dificuldades das invasões da Síria. Aí a gente vai ver que a Síria também teve um papel muito importante nesse período, porque a Síria, ela tinha lá, ela era ainda uma potência, e também, enfim, cairia, como caiu. E a derrocada também daquele império majestoso, aquele império assírio, que era colossal, né? Tinha Pileser, Senaqueribe, eles eram conquistadores vorazes, e também eles cairiam, realmente caiu, né? A Síria cai através do Império Babilônico que vai e derruba esse império tão grande. Então, dentro desse quadro, ele prediz que nasceria um rei que iria mediar o conflito, pois Israel, mesmo sendo uma nação pequena, abatida politicamente, iria refazer a sua história. O povo que, aí está assim, uma parte que eu achei bem interessante, que ele diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. E aí a gente vai observando uma coisa: como nós somos seres imortais, ou eu digo, não somos imortais, nós somos eternais, caminhando dentro da eternidade. Então muitos ainda não conhecem a luz, muitos ainda transitam, né, numa escuridão total, muito distante dos valores morais que
é obrigatório no universo. Então, Enlil, ou aquele deus lá da Suméria, ele dizia que para nós termos esse norte, nós teríamos que fazer ao próximo ou ao outro o que queremos que façam para nós. Então, essa é a regra áurea que, vamos dizer, que vai arrumar todas as organizações, todas as nações do mundo, porque ninguém vai prejudicar o outro, porque quer exatamente, né, que o outro se dê bem, porque eu também quero me dar bem. Então, é esse o que tinha que ser implantado e não foi. Então, agora nós vamos ver que, através de Isaías, o Senhor de Israel, o Senhor Yahvé, que na verdade é o governante geral, porque se nós pegarmos lá no começo, quando ele começa a falar com Abraão, quais eram as propostas dele, quais eram os objetivos e por que Abraão estava fazendo todo aquele trabalho, né, saindo lá da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, e fazendo todo um caminho assim muito longo, chegando ao Egito, voltando, indo para Arã, voltando, né, para Canaã. Então nós vamos perceber que existia todo um plano elaborado, não era só uma questão religiosa, né, ou profissão de fé de Abraão, assim como também não é uma profissão de fé dos profetas, mas sim a questão da fidelidade, assim como Abraão também tinha uma fidelidade ao Senhor de Israel. Por isso ele foi chamado para aquela missão tão importante naquele período, que aconteceu também há 21 séculos passados, né? Então nós vamos desmembrando, nós vamos vendo passo a passo, porque tem muita coisa pela frente. Então, Isaías vai trazer muitas informações que nós vamos perceber que não está só linkando o passado, mas está nos prevenindo para o futuro e coisas que nós estamos vendo agora no presente. Então, agradeço a todos que nos prestigiam, que assistem a TV Humana e que acessam também os nossos canais nas mídias sociais. Agradeço e até a próxima!